Será que é extremamente importante realmente nós entendermos Abraão? E será que o Antigo Testamento realmente é importante para ter clareza no que diz respeito à fé cristã? Será que realmente há uma correlação entre coaching e a fé cristã? No vídeo de hoje, nosso 10º vídeo, a partir de agora não vou gravar os vídeos de forma tão sistemática, né, tão sequencial como eu havia fazendo. Eu coloquei uma meta de gravar 10 vídeos com temas diferentes. Eu vou continuar as nossas gravações de coaching e fé cristã, mas não de forma tão sistemática e não de forma tão sequencial como eu havia feito. E no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou pegar um trecho da Bíblia e a partir de então eu vou mostrar ou evidenciar que realmente há essa correlação entre a fé cristã, nossos comportamentos e o conceito de coaching, ok? Vamos lá? Com certeza faz todo sentido, até porque muitas pessoas não entenderam direito a questão ou as questões que Cristo estava falando no momento em que Cristo esteve aqui conosco, porque Cristo falava de um reino espiritual, celestial, e muitas pessoas, a grande maioria, entendiam ou buscavam entender um reino físico, real, material aqui neste mundo. Até porque, até aquele momento, né, em que Cristo esteve aqui, o Espírito Santo ainda não havia descido e revelado isso às pessoas que andavam com Cristo. Isso só aconteceu depois, e a gente vai entender isso de uma forma muito clara quando o apóstolo Paulo tem esse encontro com Cristo, depois tudo é revelado a ele. Eu vou falar isso lá na frente. Então, o primeiro detalhe é esse, que Cristo não falava de questões relacionadas neste mundo. A maior parte do discurso de Cristo, durante a sua caminhada neste mundo, fez referência ao reino celestial, ao reino dos céus. E isso é fé, não tem outra palavra. Isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam. E isso que eu acabei de falar está lá em Hebreus 11, no qual essa própria epístola aos Hebreus remete esse conceito de fé a Abraão. Porque, dá uma lida lá, Hebreus 11, só que eu tenho que ler o capítulo inteiro, porque depois ele vem aos pais da fé. Foi pela fé que Abraão fez o que fez. Outro detalhe, como eu gravei no vídeo anterior, Abraão era uma pessoa igual a nós. E aí mostra alguns momentos da vida de Abraão que demonstra essa sua humanidade, né? O momento em que ele teve medo do rei do Egito e falou que era irmão da esposa dele. O momento em que ele se deita com a escrava, ouvindo a voz de Sarai, no que diz respeito à sua descendência. Então Abraão era uma pessoa semelhante a nós. O detalhe que faz de Abraão ser uma pessoa, ser o pai da fé, é porque ele tinha intimidade com Deus e obedecia a ordem de Deus, né? Falei isso no vídeo anterior, né, no que diz respeito ao sacrifício de Isaac, mas a gente pode ver isso em outros contextos da vida de Abraão. Mesmo quando Deus vira para ele e fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão obedeceu. Mesmo no momento em que ele se separa de Ló, ele vira para Ló e fala: escolha o que você quer, porque aonde nós estamos é muito pequeno para nós dois, para os nossos pastores. E naquele momento, novamente, Abraão confiou e entendeu que Deus tinha o melhor para ele. Estas pequenas passagens nos faz entender da necessidade do nosso comportamento ser coerente, ser favorável à mensagem bíblica e a Deus.
O momento em que nós vivemos hoje, de pandemia, né? O mês que eu estou gravando esse vídeo é o mês de junho de 2021, no qual o mundo vive uma pandemia. A cidade em que eu moro, Itapeva, está num dos momentos mais críticos com relação à pandemia. Eu entrei nas minhas redes sociais e busquei alguns amigos meus, colegas de trabalho, os quais eu vi que alguns já nos deixaram. Então, quer dizer, a gente vive um momento realmente muito delicado da humanidade. Só que eu tenho que crer em Deus, eu tenho que viver esta palavra na minha vida, entender que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, mesmo nesses momentos de dificuldade. E este vídeo eu quero te fazer refletir muito sobre isso. Eu acho que esta pandemia que tem trazido a todos nós, sem exceção, muita dor, né? Em alguns momentos muito maior a dor, porque a pessoa na qual você deixou de se relacionar é muito próximo de você. Em alguns momentos há uma dor, mas talvez não tão forte. Mas nesse momento é que nós devemos praticar aquilo que nós acreditamos. Por isso essa playlist é Coaching em Fé Cristã. É prática, é entender que Deus é soberano, que Deus tem um propósito para tudo isso e esse propósito é dele, né? Ele vive em função da glória dele, nós vivemos para a glória de Deus, entendendo que um dia nós estaremos em paz novamente com ele, com o nosso Deus. Então, penso eu, e aí não consigo estabelecer alguma base científica e estatística para aquilo que eu vou falar, mas penso eu que nunca a humanidade, cada um com a sua religião, buscou tanto um contato próximo de Deus como o momento que a gente vive hoje, né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, mas buscando novamente um auxílio extra-humano, extra-ciência, porque a própria ciência hoje está aprendendo como sobreviver a essa pandemia. Então, momento mais sublime no que diz respeito a viver a fé. Que fé? A fé que foi experimentada. Houve um experimento, né? Houve uma experiência, melhor falando, de Abraão. Falei isso no vídeo anterior com relação ao seu filho, né? Tudo indicava que ele ia sacrificar o seu filho. O seu filho ficou morto durante 3 dias na mente dele, né? E no último momento Deus o livrou e mandou o cordeiro. Tudo isso era uma imagem, uma prefiguração para o Cordeiro Cristo, que estaria também nos libertando e nos reconciliando com o Pai. Olha que legal essa metáfora, né? Porque durante 3 dias o teu filho ficou morto na mente de Abraão e no momento em que ele faria o sacrifício, Deus manda o cordeiro, né, para o sacrifício, e há essa reconciliação mental de Abraão com o filho dele, né? Ele restaura a sorte de Abraão, mostrando para Abraão que realmente ele está no controle de tudo. E é exatamente isso que nós devemos entender no momento desta pandemia. Esta fé que Abraão teve com relação à soberania de Deus sobre a vida dele, deve ser a nossa fé em Cristo, olhando para este reino que é sobrenatural, que é celestial, ok? E aí, qual é toda essa relação que eu tenho falado entre coaching e fé cristã? Eu vou ler hoje, eu vou fazer algo diferente, eu vou ler hoje um salmo, o salmo número 15, salmo de Davi, só para a gente entender que há uma relação entre fé e razão, há uma relação entre fé e comportamento. Quando eu olho para a Bíblia em diversos momentos, eu tenho que olhar para o quanto isso deve moldar os meus comportamentos. E quando eu falo de mudanças comportamentais, eu falo de coaching, eu falo lá da teoria de Watson, da psicologia, em que nós podemos aprender novos comportamentos.
Então vamos lá, Salmo 15, Salmo de Davi, o cidadão dos céus. Entenda, céus, esse momento em que nós vamos estar reconciliados com o Criador, né? Reconciliados com esse Deus que possibilitou a nós o dom dessa vida e nos fez semelhante a Ele. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Versículo 2 do Salmo 15. Olha que interessante. É comportamento. Davi está falando: quem há de morar com o Senhor? Quem estará junto com o Senhor? Aí ele mesmo responde: aquele que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Comportamento, novamente, estou falando de comportamento. Versículo 4: o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Estamos falando de comportamento. Por isso, coaching e fé cristã tem tudo a ver. Porque não basta simplesmente eu crer naquele que tem o poder de me reconciliar com o Pai. E este crer não veio de mim, é dom de Deus, mas isso deve começar a moldar os meus comportamentos, nos quais eu tenho poder de ação. Eu posso viver de forma íntegra, eu posso praticar a justiça, eu posso sempre buscar falar a verdade, eu posso não lançar injúrias contra o meu vizinho, eu posso buscar sempre andar de acordo com a vontade de Deus, de modo a não aceitar suborno contra o inocente, de modo a não emprestar seu dinheiro com usura. Tudo isso é possível ser feito. E essa é a relação entre razão e fé cristã, e esta é a relação entre coaching, mudanças comportamentais, e viver neste mundo de forma íntegra, de forma a ser digno, a palavra, eu gosto muito dessa palavra, de ser digno de ser chamado filho de Deus. Espero ter de alguma forma te feito refletir sobre tudo isso, e que a sua vida, os seus comportamentos sejam comportamentos favoráveis à mensagem bíblica. Aquele grande abraço, até o nosso próximo vídeo.